Olá, tudo bem? Hoje estou voltando com a receita do sunomono. Esse sunomono, ele é muito especial porque nós vamos usar o wakame. Wakame é a alga marinha. Uma das algas, tem vários tipos de alga e ela é muito rica em iodo. E como foi pedido que ensinasse receitas ricas em iodo, então eu estou fazendo esse sunomono com o wakame. Quero agradecer as pessoas que têm se inscrito no meu canal, agradeço de coração. E as pessoas que ainda não se inscreveram, então está a oportunidade, se inscreva agora, né? Tá bem? Vamos lá. Hoje eu vou ensinar o sanbaizu. O que é? É o agridoce japonês que usamos em muitos tipos de vegetais, saladas. Ele é sanbaizu, são 3 ingredientes. 200 ml de um vinagre. No caso aqui, esse meu vinagre é um vinagre caseiro, é um vinagre de cajamanga. Ele ficou bem ácido, então serve para mim nessa receita. O vinagre de maçã não me serve, porque a acidez dele não é suficiente para a finalidade que eu quero aqui. Poderia ser usado o vinagre de arroz, ou se não um outro vinagre, pode ser o vinagre de vinho tinto, pode ser o vinagre de álcool, como quiser. E vamos usar 3 colheres de sopa. Essa é a colher de sopa, 15 ml. Então aqui tem 15 ml ou 15 gramas, no caso aqui do açúcar. Açúcar cristal, aqui você pode usar o tipo de açúcar que você gosta de usar. Quem não pode, quem é pré-diabético, é diabético, tem que se cuidar, então vai ter que diminuir a quantidade do açúcar. Mas aí não vai ficar assim no sabor exato do sanbaizu, né? Essa medida padrão. Então vamos colocar aqui, são 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. A colher de chá é 5 ml. E colocamos o vinagre. E vamos misturar até diluir. Esse molho, quando fica pronto, você pode guardar por muitos dias assim, num frasco, né? Esse aqui, então, eu fiz, quando fiz a primeira parte da receita, no outro dia eu fiz e sobrou esse tanto dessa quantia que eu tinha feito. E anotei sanbaizu, né? A data, e tá aqui. Hoje vamos terminar de usar. Bom, enquanto ele vai dissolvendo, nós vamos cortar o pepino. Eu peguei 2 pepinos grandes, deu em torno de 400 gramas. Tirar esse bico aqui. E esse é um mandolim, é muito prático. A gente pode regular a finura dela, né? E para fazer esse sunomono, é bom que seja bem fininho. Não precisa ser muito, tem gente que faz mais fino que isso. Eu não vou fazer porque nós vamos deixar ele fermentando um dia. Então, todos os pratos que puder fermentar, eu vou fermentar. Para fazer probiótico, né? A minha alimentação é probiótica. Então, deixando ela fermentar de hoje para amanhã, não precisa nem ser 24 horas, pode ser 12 horas, porque está muito calor. E quando você perceber que já começou a liberar algumas bolinhas, então é sinal da fermentação, a gente já põe na geladeira, porque ali as bactérias já estão bem ativas. Vou deixar o toquinho. Vou colocar metade
E eu vou esperar um tempo para que ela libere o próprio suco. Mas eu já vou colocar aqui. Esse vidro, ele se chama Mason Jar. Eu comprei no Canadá, ele é fabricado nos Estados Unidos. Ele tem vários tipos de tampas para fazer fermentados. E aqui eu vou colocar o peso e nós vamos esperar que ela gere o líquido. Ela vai cobrir, o próprio líquido vai cobrir todo o pepino. E eu vou pôr um peso desse, é um de vidro também, é da marca Mason Tops. E vou colocar aqui. Mas a gente pode usar aqui, várias pessoas sugeriram. Uma pessoa sugeriu que a gente usasse cinzeiro de vidro, achei uma ótima ideia. Outra pessoa sugeriu que a gente use bolinhas de gude. E eu acho que aquelas bolinhas de gude maiores ficam muito boas de colocar aqui em cima para segurar os vegetais. Ou pode-se usar um saquinho de plástico com água. E aqui nós vamos fechar. Aqui está um que eu fiz ontem. Então ela tem essa tampa e tem essa tampa de silicone. Ela tem uma fenda aqui. E o que que ela faz? Ela possibilita a saída dos gases da fermentação, o CO2, de dentro para fora, mas não deixa entrar o oxigênio. Então cria um ambiente aqui anaeróbio, que é o que eu quero para essa fermentação aqui. Então aqui está uma outra placa de vidro que eu coloquei. Esses pepinos fermentaram então, tipo umas 8 horas ontem. E logo que eu vi que já começou a fermentação, algumas bolhas subiram, eu já guardei na geladeira. E ele está aqui. Tem todo esse líquido que gerou naturalmente dela mesma. Esse líquido está uma delícia. O que que é? É aquele vinagre, as 3 colheres de açúcar e o sal. E mais o suco do pepino. O pepino ele é muito refrescante, no calor assim é uma delícia, né? Então aqui eu tenho um tônico delicioso. E eu vou aproveitar esse líquido. Vou tirar para cá. Vou acrescentar cubos de gelo e eu e meu pai vamos tomar. Eu falo eu e meu pai porque nós estamos tendo que tomar muito líquido nesse calor. Aqui eu tiro os pepinos. Então o wakame está aqui. O wakame nós temos que reidratar. Se a gente põe o wakame no tempero muito forte, eu vou usar o restante desse tempero, desse sambaizu que sobrou ontem. E esse eu vou usar para dar uma reforçada nesse sabor, porque ele ficou um pouquinho fraco. Aqui vou reidratar. Vou reidratar o wakame para colocar. Eu quero que vocês vejam depois, na descrição do vídeo, eu vou colocar todos os benefícios do wakame, tá? Para vocês lerem o quanto ele é cheio de propriedades, faz bem para a nossa saúde e é muito importante que a gente inclua nas saladas, de preferência comer crua, mas pode fazer também cozido. E esse su nós vamos colocar aqui. Su em japonês quer dizer vinagre.
Enquanto ele reidrata, eu quero mostrar esse outro que nós preparamos hoje, que tanto já gerou de líquido. Veja, já tá quase chegando aqui. Então ele vai chegar, vai passar, né, o vidro, vai chegar. O Sunomono pode ser feito também com kanikama. Pode colocar o wakame, mas pode também colocar o kanikama fatiadinho, desfiadinho, fica muito bom também. Um dia também eu vou ensinar a receita do harusame, feito com Sunomono. Não vai gengibre, nada mais, é só isso. Pode ser colocado gergelim torrado, preto e o branco misturado, fica muito bonito na hora de servir. E o wakame aqui, ele ainda vai crescer um pouco mais. Pode ser colocado um pouco mais também, se quiser, tá? Então o prato está pronto. É o Sunomono com wakame. E hoje à noite no jantar nós podemos já servir. Está uma delícia, o sabor agridoce, o açúcar está bem pronunciado. Então esse sabor você pode ajustar conforme o seu gosto, tá bem? Nós hoje então aprendemos o que é o Sanbaizu, que usamos muito na culinária japonesa, e o Sunomono, e a importância do wakame. Tá bem? Então, um grande abraço a todos. Os que gostaram, compartilhem, curtam o vídeo, ok? Até o próximo vídeo.